Vamos lá, direto ao assunto. Hoje, a nossa análise técnica vai destrinchar a preparação e o manuseio do sistema impermeabilizante Isocapa. Porque a gente sabe que, no canteiro de obras, a execução perfeita não depende só do material em si, mas de sacar exatamente como cada componente reage e interage. O nosso roteiro de hoje segue uma ordem cronológica bem rígida para não ter erro na obra. Vamos passar pelo sistema Isocapa, as regras de manuseio e segurança, como deixar o substrato impecável, a sequência de mistura que é inegociável, os ajustes de consistência e, para fechar, os cuidados no pós-aplicação. Então, começando pela seção 1, o sistema Isocapa, a nossa primeira linha de defesa. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que exatamente estamos manuseando e por que o rigor técnico é tão exigido aqui. O propósito central desse produto é super claro: criar uma barreira química e física impenetrável. Seja num reservatório sofrendo aquela pressão de água positiva absurda, ou num subsolo brigando com a umidade da terra. É essa barreira inicial que vai garantir que a estrutura não tenha problemas crônicos no futuro. Indo para a seção 2, manuseio e segurança obrigatórios, protegendo o operador e o meio ambiente. Vamos entender como esses protocolos montam a base de todo o trabalho seguro. Olha, qualquer obra de alta performance exige profissionalismo, e isso começa, sem sombra de dúvida, com a segurança. Quem está operando precisa seguir as regras à risca. Lidar com produtos químicos e cimentícios significa usar os EPIs o tempo todo e garantir que a área esteja super bem ventilada. E claro, a gestão de resíduos da construção civil é coisa séria. Tem que descartar tudo certinho, seguindo lá as diretrizes do CONAMA, sem furar, reutilizar ou queimar a embalagem de jeito nenhum. Agora, muita atenção a este ponto, o fracionamento. É super tentador dividir aquele material para fazer um remendo menor, certo? Mas não façam isso sob hipótese alguma. Dividir o kit causa uma separação imprevisível dos aditivos e simplesmente arruína a capacidade de cura do produto. O kit inteiro tem que ser preparado de uma vez só, é literalmente tudo ou nada. Chegamos à seção 3, preparação ideal do substrato, a verdadeira fundação da aderência. Porque, convenhamos, a química mais avançada do mundo vai falhar se a superfície não estiver pronta para ela. A gente sabe que uma boa preparação evita aquele retrabalho que ninguém quer. A superfície do concreto tem que estar muito firme, sem contaminação, óleo ou partes soltas. É preciso criar um perfil de rugosidade, sabe? Aquele lixamento ou jateamento de alta pressão para o impermeabilizante conseguir agarrar de verdade. E tem um detalhe sutil, mas que muda todo o jogo. A superfície precisa estar saturada de umidade, mas zero poças d'água. É exatamente o que a gente chama de condição SSD. Avançando para a seção 4, a sequência de mistura. Química em ação. Aqui a gente entra na fase mais crítica, onde a ordem dos fatores com certeza altera o produto final. O mais fascinante dessa etapa é entender o porquê dessa ordem específica. A gente não pode só jogar tudo num balde e misturar. Começamos batendo a água com o aditivo B, que é o nosso espumante, sempre em alta rotação. Só depois é que entram a areia e os outros ativadores, os aditivos C e A. Mas o pulo do gato é este. O cimento tem que ser obrigatoriamente o último a entrar. Se ele for colocado cedo demais, o peso dele simplesmente destrói toda aquela estrutura de espuma que acabamos de criar. Faz sentido, né? Quando estamos no canteiro, é incrível ver como essa base espumada ganha estabilidade e volume com a ação do misturador antes mesmo de receber a areia. É justamente essa rede airada que a gente cria no início que vai garantir a trabalhabilidade impecável e o bloqueio capilar depois de secar. E para a receita dar certo, as proporções precisam ser exatas e super adaptadas ao tipo de cimento escolhido. Se for usar um saco de 50 kg do tipo CPI ou 40 kg do CPV de alta resistência, a quantidade de areia e água muda um pouquinho, mas o volume dos aditivos A, B e C tem que ficar intacto. Acertando essa matemática em loco, o rendimento esperado é excelente. A gente consegue cobrir entre 30 e 40 metros quadrados por kit. Beleza, vamos para a seção 5, ajustes de consistência. Adaptando a mistura. Porque depois que a química está feita, a densidade final deve ser ajustada para a ferramenta de trabalho. É aqui que a adaptabilidade brilha. Dependendo da topografia do local, a ferramenta muda. Se a escolha for o rolo de pintura, a mistura pode ficar um pouco mais fluida, para espalhar bem e fechar os poros formando um filme contínuo. Agora, se a ideia for aplicar com a desempenadeira, a massa precisa ter muito mais corpo.
Ficar mais consistente mesmo, para não escorrer e garantir o controle milimétrico da espessura de cada camada. Mas independentemente de ser rolo ou desempenadeira, a mistura precisa obrigatoriamente bater num misturador mecânico por uns 3 a 4 minutos. O braço humano nunca vai conseguir deixar a massa perfeitamente lisa e sem grumos. A química exige esse esforço mecânico para interagir 100%. E, finalmente, a seção 6, cuidados e pós-aplicação, garantindo a durabilidade. Vamos entender o que fazer logo depois do trabalho para o sistema não falhar com o tempo. Se tem um número que precisa ficar gravado na mente de todo mundo na obra, é o 24. Exatamente 24 horas. Esse é o tempo inegociável em que aquela aplicação fresquinha precisa ficar rigorosamente protegida do sol direto, de ventanias ou da chuva. Além dessa proteção inicial das 24 horas, a gente precisa de uma baita precisão na execução. A janela ideal de temperatura para aplicar é entre 24 e 35 graus. E nada de pintar tudo de uma vez, ok? O sistema é construído em camadas sucessivas de 2 mm até chegar num escudo final de 4 mm. E o detalhe de ouro, na primeira demão, com um material bem fresco ainda, a gente embute a isotela, que é a tela de fibra de vidro. Isso cria uma armadura física impressionante que segura a bronca das tensões estruturais, principalmente ali nas quinas e juntas. No fim das contas, a impermeabilização bem-sucedida é exatamente esse casamento perfeito entre a tecnologia em pó e a disciplina de quem está lá no dia a dia. Pense bem, como o sequenciamento químico exato e a obediência incondicional a cada etapa de preparo podem simplesmente zerar a chance de um retrabalho e garantir a vida útil de uma estrutura inteira. Pois é, o grande segredo mora nos detalhes do canteiro de obras. Fica aí essa reflexão para a gente nunca esquecer da importância gigantesca da padronização de ponta a ponta. Um grande abraço e nos vemos na próxima análise técnica.